Salve, salve, galera! Começando mais um dia de cobertura aqui no canal do Lessa, trazendo informações para vocês. Hoje vou falar sobre a janela de transferências, que está fechada. Quem contratou, contratou. Quem não contratou, já era, não contrata mais. No caso do Fluminense, contratou pouco, né? Abaixo daquilo que a gente gostaria e esperava. Por quê? Será que isso vai ser um problema aí para a sequência da temporada? E salários estão em dia, muita gente perguntando sobre isso. Eu apurei, vou trazer informações aqui para vocês. E também sobre a análise do VAR, mais uma análise o tanto quanto absurda, aquele impedimento que anulou o gol do Internacional. Vou trazer uma opinião da Renato Roel aqui e dizer para vocês porque eu acho, trazer novamente esse assunto aqui como pauta, porque eu acho isso importante. Antes, aquele like, já chegou aqui neste vídeo, então já deixa o like, por favor, se inscreva no canal, verifique aí se você está inscrito no canal. Muita gente, às vezes, vem e não está nem ligado, está aqui todo dia assistindo o vídeo, mas não está nem ligado que não está inscrito. Ative as notificações, porque sempre que tiver uma informação exclusiva, você vai receber na palma da tua mão. Informação exclusiva, você sabe que não falta aqui no canal. Informação aqui no canal do Lessa sempre está na frente. Eu conto com vocês, beleza? Vamos que vamos, galera. Vou começar neste vídeo aqui falar sobre janela de transferências, para a gente debater isso aqui, porque a janela fechou oficialmente ontem à noite, né, às 11h59 da noite, e o Fluminense contratou apenas 2 reforços para esta janela de meio de ano. O Alan e também o Marrone. O Fluminense foi um dos clubes que menos investiu nessa janela, só esteve à frente de Atlético Goianiense, Fortaleza, Vasco e Goiás. Somente isso. Gastou um pouco mais de 2 milhões de reais por esse empréstimo do Marrone aí por um ano, por uma temporada. O Fluminense também, no geral, foi o que menos contratou os jogadores, isso em termos de quantidade mesmo. Só esteve à frente do Grêmio. Aliás, à frente não. Empatou com o Atlético Paranaense e o Grêmio, que está na Série B. Então, assim, foi um investimento muito baixo. Acho que abaixo daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente gostaria também. E por quê? Aí vai uma dedução com base nas informações que eu colhi, né, ao longo desses últimos dias. O Fluminense montou um elenco já bem mais caro em relação ao que tinha no ano passado. Subiu a sua folha. E está ali no seu limite. Tanto é que essa informação ela vai bater com a questão dos salários que eu vou trazer em seguida. O Fluminense montou esse elenco no início da temporada acreditando que este elenco fosse suficiente para ir praticamente até o final do ano, para disputar as competições e em condições de competir de fato, né, em condições de sonhar com algum título. Houve as eliminações na Libertadores e Copa Sul-Americana, que foram, obviamente, decepcionantes pela forma como se deram, mas, de fato, o Fluminense está aí na parte de cima da tabela e também sonhando em chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e depois a uma final. Isso muito se deve ao trabalho que o Diniz conseguiu desenvolver desde que ele chegou. Será que se fosse na mão de outro treinador, o Fluminense estaria nessa posição? A gente não sabe, seria um exercício de adivinhação. Mas tudo leva a crer que não, pelo menos não nesse nível que está hoje. Então, assim, a folha já está cara. Imaginar que o Fluminense iria investir muito seria meio que ilusão, porque a gente está vendo que os salários estão se atrasando, não é um atraso muito grande, mas sempre tem um aqui e outro ali. Jogadores por empréstimo, mas jogador que vem por empréstimo, será que de fato somaria, né, qualidade? São jogadores que chegariam para jogar? Quais jogadores seriam esses? É um trabalho para o scout, é um trabalho para a diretoria. A gente vem falando de lateral esquerdo desde o ano passado, foi pessimamente montado esse elenco nessa posição. É uma tragédia, eu já falei isso aqui em outras oportunidades. O Fluminense hoje não tem um substituto à altura de John Ares e Ganso. Aliás, na verdade, para nenhum dos homens ali de frente. A não ser o Matheus Martins, que ainda está num processo de desenvolvimento e é um jogador substituível. Fora isso, não tem. Se sair o André, ninguém consegue fazer a função do André com a mesma capacidade. Então, assim, claramente o Fluminense tem um problema. Tem deficiência no elenco.
né? Principalmente quando você olha para o banco de reservas. Tem bons jogadores também no banco, jogadores que já foram titulares em muitos momentos, como o Iago, um que voltou, que foi o Michel Araújo, que até agora não jogou, mas claramente o time precisava de reforços nesse meio do ano para, de fato, conseguir se manter em alto nível até o final da temporada, quando perder um jogador por suspensão ou por lesão. E isso não aconteceu. Então eu creio aí, a minha visão é de que o Fluminense vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades até o final da temporada, porque não tem como. Em termos de opções, quando você perde um titular, normalmente quem está entrando não consegue corresponder à altura. Isso aí é um problema. A gente vê o Nonato saindo, entrou o Martinelli, saiu o André, e no jogo contra o Cuiabá entrou o Felipe Melo. E a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então isso para mim realmente é um problema. O Fluminense vai ter dificuldades até o final da temporada devido a uma falta de opções com mais qualidade no banco de reservas que seriam capazes de substituir, pelo menos se não a altura exatamente, mas que chegassem ali próximo ao nível dos jogadores que hoje indiscutivelmente são os titulares do time. Mas é isso, a janela está fechada, né? Agora ninguém contrata mais. São esses os elencos que irão até o final da temporada. Deixe sua opinião também sobre o que vocês acham desse elenco do Fluminense. Você acha que tem condição de fato de chegar até o fim do ano brigando ali na parte de cima da tabela, como está hoje, segundo, terceiro, e também a Copa do Brasil, se for avançando e eliminar o Fortaleza amanhã? Enfim, tomara que sim, né? Eu vou falar sobre salários atrasados agora, que vai complementar essa informação que eu trouxe para vocês aqui. Mas antes, dá uma confere aí, aqui ó, no link, no comentário, fixado na descrição do vídeo, tem um link aqui da BR4Bet. Para você que ainda não é cliente BR4Bet, clicar, se cadastrar e ganhar bônus em dobro aqui no canal do Lessa. Através deste link, você ganha bônus em dobro até R$300. Desde que você deposita a partir de R$20. Basta você depositar vintão, que você já vai ter bônus em dobro para começar a apostar na BR4Bet, fazer uma graninha extra, aliar aí a sua paixão ao futebol, ao Fluminense e de quebra ainda poder faturar uma graninha por fora. Então tá aqui o link, vai lá, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O site está completamente novo, uma plataforma nova, a galera está gostando muito de navegar por lá, tem recebido vários feedbacks positivos. Então se você ainda não conhece a BR4Bet, dê essa chance. Se você já conhece outras casas, também eu tenho certeza, ainda mais se você já é do ramo, já é trader, então está acostumado já com o mercado, tenho certeza que você vai curtir bastante a BR4Bet, tem as melhores cotações e as melhores odds do mercado. Clique aqui, confira, que eu tenho certeza que você vai se amarrar, beleza? Falando sobre salários atrasados agora, galera, é o seguinte, o que eu apurei, porque muita gente veio perguntar, principalmente depois da derrota de domingo, mas e os salários? Os salários são atrasados, e aí? Já tinha algumas pessoas me perguntando isso nas redes sociais há algum tempo, eu já estava uma sanha já em relação a isso, e depois a derrota aumentou, e eu percebi que algumas pessoas pareciam querer aliar a derrota, associar essa derrota a um possível atraso salarial. Gente, esqueça, não é esse o problema. Esse elenco, já falei até na live de domingo, esse elenco já passou por situações muito piores que essa. Tudo bem, não é exatamente o mesmo elenco, mas não tem nada a ver uma queda de rendimento com salário atrasado. O que eu apurei para vocês, já sendo bem objetivo aqui. O salário de julho ainda não foi pago, foi isso que eu ouvi, né? O salário venceu no dia 5 de agosto, o quinto dia útil de agosto. A gente já está no dia 15, ou seja, mais ou menos 10 dias de atraso, que é o que já vem acontecendo, não é que é o normal, não, você está normalizando um atraso salarial. Mas no Fluminense, de fato, é uma coisa que pode ser considerada normal. Já vem acontecendo há muito tempo, esse atraso de alguns dias. Então, o do mês anterior está pago, de junho, não tem atraso maior que isso. Algumas premiações pendentes é normal, a gente viu o Lucas Claro saindo e acertando coisas que estavam pendentes lá de trás, mas em relação a salários, é isso que eu tenho de informação. Mas esqueçam que não associem essa questão de alguns dias de atraso salarial por uma queda de desempenho, porque não é isso. Os caras são muito... A gente pode falar qualquer coisa, mas os caras são muito comprometidos com o clube e não é isso que vai impactar. Mas o que isso mostra? Isso mostra que o Fluminense segue com muitas dificuldades de manter os salários em dia. A diretoria está tendo que fazer uma força muito grande para não atrasar. E isso... Por isso eu falei que complementa a informação anterior da janela de transferências. Por isso a gente não deveria imaginar que o Fluminense fosse fazer um grande investimento nessa janela atual. Porque investiu mal, contratou mal. A gente está vendo, com o passar da temporada, que algumas contratações estão se mostrando
muito aquém, mas muito aquém daquilo que a gente esperava. William Bigode, Felipe Melo, Cris Silva, só aí já foi uma grana. Tudo bem que o Cris Silva é um dinheiro que é parcelado, mas sai, né? Uma hora ele sai, uma hora ele vai sair. O salário não é tão alto. Mas, enfim, é claro que a gente imaginava que poderia acontecer porque o patamar subiu, né? A folha subiu. Então, só para deixar claro para vocês que esse atraso atual é uma coisa que já vinha acontecendo, já vem acontecendo há algum tempo, tá bom? Para a gente fechar aqui esse vídeo, eu vou trazer aqui a análise do VAR no jogo Fluminense Internacional, Internacional Fluminense, mais uma análise o tanto quanto absurda do VAR, que eu acho importante a gente compartilhar aqui. Eu vou explicar a vocês por quê. Eu vou colocar aqui na tela o vídeo lá da CBF. Ah, mas ó, ele tá para trás, ó. A inclinação do corpo não conta, certo? Sim. Não, a inclinação do corpo conta se ele tiver. É. Eu vi. Mas aqui não corpo consigo conta. pegar, né? Então vamos calibrar aqui. Aguarde, Ramon. Perceberam? A inclinação do corpo não conta. Olha, isso é um VAR que está falando lá, gente. Isso é um árbitro que está falando lá, que não conhece a regra. Quando é braço, mão, a inclinação do corpo, ela conta. É óbvio que conta. Se tiver o ombro ou as costas, ela conta. Só para vocês terem uma noção. Tá? Aguarde, checando possível impedimento, tá? Okay, são dois lances. Vamos ver nesse primeiro. Eu vou deixar aqui a imagem inteira por uma questão de direitos, tá? Para não ter Nenhuma problema. outra pega mais mas fique atento aos áudios. Esse, né? Aí para frente, para trás, para trás. Aqui não pega, né? Frente. Pega, né? Essa aqui. Uma antes dessa aqui pra mim. Mas daí a gente joga. Bom, aguarde. Lance ajustado. Tá? Os dois estamos analisando o primeiro impedimento antes, Vamos ok? pôr no defensor aqui primeiro, ok? No pé do chão dele. Isso. A imagem Mais vocês São dois lances de já tem possível até de impedimento. cabeça, né? Estamos Direita, checando o primeiro direita. lance, ok? Direita. Direita. Posição é gol, mas não chequei ainda. Direita. Aí. Pode subir? Eu tenho que marcar o atacante? Marca só por preciosismo, Não, né? tem que checar, gente. Desce. Porra. Aí vai. Ouviram isso? Marca só por preciosismo. Desce um. Fácil assim, é só chutar, né? Fácil, Aí. né? Agora, esquerda. Fácil, Direita. né? É só Desculpe. chutar pro gol, pra cima, No ombro pra baixo. dele, certo? Direita. Fácil, No ombro né? certo, Adriano. Aí, ok? Bem. Tá bom. Não. No primeiro- Ali já pega o braço, né? Um pra esquerda. Já pega um para esquerda. Aí, perfeito. Isso, Certo? Que daí já pega o braço lá, ok? Isso, Adriano. Aí. E no segundo é o Cruz. Deu posição. Então foi marcada nas costas ali do alemão e no ombro direito do Felipe Melo. Né? Deu posição. Pelo Pela do meio do campo, ok? pelo ombro, né? Isso. Posição de impedimento. Perfeito? Perfeito. No primeiro lance. Ok. Ramon, o atleta que faz o gol no segundo lance não está em posição de impedimento, mas o primeiro lance no meio do campo está em posição de impedimento, ok? Pode confirmar. Impedimento. Impedimento. Decisão factual, ok. Decisão factual, impedimento. E aí eu vou trazer para vocês a opinião aqui da Renata Ruel, que é a comentarista de arbitragem lá dos canais Disney. O que ela falou aqui sobre esse lance, que eu achei bem interessante. Esporte, que loucura o áudio do VAR de Internacional e Fluminense no gol anulado. Primeiro que não existe preciosismo. Isso se chama profissionalismo, traçar a linha como o protocolo pede, ainda mais em um lance ajustado como foi. Preciosismo, traça por preciosismo, é um absurdo. E mais absurdo ainda, é assustador ver que os árbitros não conhecem a regra do jogo. O tronco inclinado não conta. O que não conta são os braços e a mão, porque não pode marcar gol com essas partes do corpo. Todo o resto conta para fins de impedimento. Fora a linha traçada, que esse impedimento, olhando as imagens, ainda não me convenceram. É assustador. O VAR, que era para acabar com as polêmicas, só está gerando mais e mais dúvidas e me assustando absurdamente o nível da arbitragem. E aí ela fala aqui, ó, no post seguinte, o VAR de Internacional e Fluminense, que traça a linha por preciosismo, não conhece a regra, é escalado por CNM e comissão na Copa do Brasil no jogo América e São Paulo. É inacreditável, eu falo que o processo de gestão também é falho. Então é isso, gente. Por que eu tô falando isso aqui? Vitor, mas dane-se, isso não afeta em nada o Fluminense. Pois é, o problema é que a gente só se preocupa quando é contra a gente.
Esse é o mal do futebol brasileiro. Aliás, da nossa sociedade. Sabe por quê? Esses caras que prejudicaram o Inter nesse lance, na minha opinião, porque esse impedimento, eu vou ficar a vida inteira aqui e não vou me convencer de que o jogador do Internacional tinha ultrapassado a linha divisória do gramado. Ou seja, estava no campo no campo de ataque. Antes do meio de campo não tem impedimento. Então vou... E essas linhas ali, cara, eu nunca vou me convencer de que aquilo ali tem a precisão que deveria ter. Mas isso é outra discussão. A questão é que você olha de todos os lados possíveis, depois a linha traçada, e você não consegue enxergar que o cara está, né, no campo de ataque, sinceramente. E por que eu estou falando isso? Porque amanhã esses caras aqui, eles vão estar no jogo do Fluminense e vão prejudicar o Fluminense. É assim que funciona aqui. Os caras vão prejudicando, vão errando. E na rodada seguinte eles já estão lá prejudicando outras equipes. Sabe, é um absurdo o cara que é árbitro falar que não, o tronco não conta, que a inclinação do corpo não conta para o impedimento. Isso é regra básica, gente. Só mão e braço não conta. Vamos marcar por preciosismo. Não é preciosismo. É marcar porque tem que marcar. Porque faz parte do protocolo, você tem que colocar a linha. Então, assim, gente, é inacreditável. É inacreditável isso. É um absurdo, e é o que eu estou falando. Dessa vez, favoreceu o Fluminense. Até porque também aquele impedimento não ia mudar nada. O Fluminense ia perder o jogo de qualquer jeito. Mas daqui a pouco, a 2 rodadas, ou até na rodada de final de semana, esses caras vão estar novamente no jogo do Fluminense, e aí o prejudicado pode ser o Flu. Eu acho que essa é a questão. A gente tem que ter essa discussão mais ampla e não só ficar revoltado e discutir quando a coisa nos prejudica, quando é contra a gente. Isso deveria acontecer sempre, mas infelizmente não é uma realidade. Deixe aí nos comentários o que você acha, enfim, a opinião de vocês. Quero ouvir o like, se inscreva no canal, por favor, não se esqueçam. E mais tarde eu volto com mais informações aqui para vocês, beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço.